Jornal Futuro está de volta com as notícias internacionais divulgadas pela agência France Presse. As reportagens que nós vamos acompanhar agora são do Níger, no continente africano, e do nosso vizinho sul-americano, Chile. Veja! Autoridades do Níger entregaram ao governo da Líbia Saadi Gaddafi. Ele é filho do ex-ditador líbio Muammar Gaddafi. Saadi, de 38 anos, se refugiou no Níger em setembro de 2011, pouco antes da queda do pai, no dia 20 de outubro do mesmo ano. O governo do país vizinho concedeu asilo político ao filho do ditador e durante todo esse tempo rejeitou os pedidos de extradição pelas autoridades líbias. Vários outros integrantes do antigo regime foram presos e estão sendo julgados. A extradição é considerada uma grande conquista do novo governo da Líbia, país que 3 anos depois da Revolução ainda luta para construir instituições sólidas. No mês passado, a população foi às urnas para eleger os integrantes da Assembleia Constituinte, que vai decidir sobre questões importantes como a estrutura do poder e o status das minorias. Dezenas de milhares de pinguins de Magalhães voltam todos os anos à Ilha Madalena, no extremo sul do Chile, para se reproduzir. Os animais fogem do frio da reserva natural durante o inverno. Viajam cerca de 4.000 quilômetros para passar o período nas águas quentes do litoral brasileiro, ou melhor, de Santa Catarina e até do Rio de Janeiro. Depois, em meados de agosto, os pinguins fazem a viagem de volta. Descem pelo Uruguai e passam pela Argentina até o Estreito de Magalhães, que divide os oceanos Atlântico e Pacífico, para chegar à ilha em setembro, perto do verão, quando os dias mais longos são necessários para chocar os ovos e cuidar dos filhotes. Para ver os bichos, cerca de 23.000 turistas visitam anualmente o Monumento Nacional dos Pinguins, formado pela Ilhota Marta e a Ilha Madalena. Os viajantes têm praticamente uma aula sobre o assunto com empresas locais que organizam o passeio. Depois de ir para o Brasil, eles voltam para ter os bebês. É surpreendente o número de pinguins que tem aqui. É muito bonito. É muito lindo. Muito lindo. O período reprodutivo da espécie dura de 6 a 7 meses. Esses animais, que costumam ter um único parceiro, podem viver até os 25 anos. Mas o aquecimento global ameaça a espécie. Segundo um estudo publicado no início do ano, eventos climáticos extremos, como calor anormal e chuvas fortes, podem ter matado um grande número de jovens pinguins de Magalhães. A pesquisa, realizada ao longo de quase 3 décadas no sul argentino, indicou que uma média de 7% dos filhotes morrem anualmente por causa das mudanças no clima. E agora, educação. Na coluna Olho na Escola de hoje, o jornalista Antônio Góes comenta sobre o tamanho das salas de aula e de que maneira o menor número de alunos por sala poderia influenciar no aprendizado. Acompanhe com a gente. Um recente estudo divulgado pela Universidade do Colorado joga mais luz sobre a questão do tamanho ideal de uma sala de aula. Há muito tempo, sempre se acreditou que isso importava em muito, ou seja, um professor com uma turma menor seria capaz de produzir um melhor trabalho e fazer com que seus alunos aprendessem mais. Porém, na década de 90, alguns estudos começaram a questionar esse senso comum. Nos Estados Unidos e alguns no Brasil, traziam evidências de que diminuir o número de alunos por professor não trazia assim tantos benefícios, era uma política pública cara, e não trazia assim tantos benefícios em termos de aprendizado desses alunos. O que esse estudo da Universidade do Colorado traz é várias evidências, a partir de não só de vários estudos que são citados nesse trabalho, há várias evidências de que, ao contrário do que esses pesquisadores ali na década de 90 e início da década passada falavam, há sim evidências empíricas de que o tamanho da sala de aula afeta o desempenho do aluno. Salas de aulas menores seriam melhores para o trabalho do professor e trariam mais resultados em termos de aprendizagem dos alunos. Ou seja, essa nova leva de estudos confirma o senso comum. Agora, tratando dessa questão de forma bem realista, sabemos que é muito caro essa medida. Imagine uma sala de aula com 30 alunos e um professor. E se essa sala de aula for dividida em duas, teremos que ter 2 espaços físicos e 2 professores. Ou seja, os custos dobram para adotar uma medida como essa. O que se pode tirar desse estudo, e talvez isso seja mais realista de ser implementado no caso do Brasil, é que
essa diminuição do número de alunos faz muita diferença, principalmente em favor de alunos mais pobres ou de alunos com problemas de comportamento. Nesse caso, seria bastante razoável diminuir o número de alunos para que o professor possa ter melhores condições de dar um atendimento individualizado aos alunos mais vulneráveis e aqueles que, por problemas de indisciplina, precisam de uma atenção especial. E a gente vai agora de novo para um rápido intervalo e a gente volta no próximo bloco com dicas culturais direto do Catraca Livre. Até já!